Agora vemos, depois dos 4 primeiros, que são em forma de fotografias, né, transformadas em desenhos, nós vamos agora para as 2 últimas que foram recentemente lançadas no site Market Fantasia e que eu me assombrei também, porque vieram diferentes, não na sua questão reflexiva. Nesse ponto, na verdade, 2 diferenciais, né? 1, não vieram como fotos, mas sim desenhos do autor. 2, não vieram como várias HQs, vários fragmentos de reflexão. Vieram como, em cada um dos 2 álbuns, uma HQ fantástico-filosófico reflexiva, em que há o número 1 e há o número 2. Cosmogonia das origens, ou sobre a origem do nada, ou sobre a origem da finitude, parte 2. Então, aqui tem algumas explanações do Henrique Magalhães, né? Alguns trechos das obras. Em poucas palavras, sujeitando-se aos riscos ditos acima, bom, depois vocês leem o que ele falou, o Henrique ali. Vemos que nos 2 volumes de Cosmogonia, Daniel disserta sobre as teorias da origem, secando conceitos que se fazem em lugar comum, dos mitos de criação do universo, do cosmo, da humanidade, dos deuses, da fé, do medo, de tudo e do nada, que assombram e inspiram a experiência humana. Então vamos para o volume 1, né? Eu acho muito interessante porque vocês já veem o desenho dele aqui, que é um desenho semi-caricatural também, como vocês vão perceber, né? Tem até epígrafes, né? Aqui do Manuel de Barros, um grande poeta brasileiro, né? Poeta extremamente criativo. Perder o nada é um empobrecimento, Manuel de Barros. Eu cheguei a utilizá-lo bastante nas minhas aulas, principalmente nas aulas da graduação em pedagogia que eu lecionei durante 2 anos. Pedagogia tinha uma disciplina de arte em que eu apliquei principalmente fanzines, mas apliquei também conceitos, né, de arte, e apliquei o Manuel de Barros para as turmas de pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais, quando eu fiquei 2 anos lá, num concurso temporário. E depois que eu saí de lá, fui fazer o pós-doc. Bem, na UFG. Essa HQ aqui, ela é bastante reflexiva e ela tem 33 páginas, se eu não me engano, o volume 2 também, né? E eu vou ler alguns pequenos trechos, porque vocês vão ter que ler a obra, né? Ela é bastante reflexiva, bastante sugestiva e metafórica também, né? Então, um ser humano representa o nada, um ser humano caricatural, né? No início existiu nada. Nada nunca gostou de estar sozinho, então gostava de dormir para não pensar em nada. Às vezes acordava no meio da noite. Noite era um estado de espírito do nada, assim como o dia seu estado mais comum. Nada sempre desejou tudo. Tudo era o apelido de seu reflexo no espelho. E por aí vão os quadrinhos em sequência. E as metáforas. Nada espirrou, espirrou mais de uma vez e as estrelas foram criadas, né? Então, vocês vão vendo elementos como se fossem partes do ser, num ser de uma deidade humana, né? Em que ele mesmo, através de seu corpo, vai criando o universo. É muito interessante a metáfora, mas ao mesmo tempo há as reflexões filosóficas nos textos junto com as imagens. Então nada se jogou no espaço, no vazio, pensando, ecoando os sons do seu corpo criador, corpo que execra vida e morte, seguindo pelo universo, fruto do céu de sua boca, girando como um cometa sem objetivo, sem caminho, até que ele parou em terra firme e sentiu a força do real. O real parecia menor do que ele imaginava. E por aí vai. Eu não vou ler a HQ aqui toda para vocês, né? E vou passar. Tem um final aqui com a Clarice Lispector. Eu medito sem palavras e sobre o nada. A última obra que está online, né, como PDF no site Market Fantasia, a parte 2 de Cosmogonia. Uma brincadeira com cosmogonia, né, Cosmogonia, ou sobre a origem da finitude, parte 2. É interessante ele usar esse selo aqui, esqueci de falar, mas Cruzador Pirata. Cruzador Pirata ele menciona aqui, ó. Cruzador Pirata é uma zona autônoma temporária. Então ele faz uma brincadeira aqui com
que seria parte dessa publicação como uma referência à editoração dela, né? Porque, lembrando que, oficialmente, esses volumes todos são gratuitos. E eles têm uma possibilidade de você compartilhar, né? Não são vendidos. E ele usa o termo pirata, nesse sentido, talvez. O homem é uma síntese de finito e infinito, de temporal e eterno, de liberdade e necessidade. É, em suma, uma síntese. Søren Kierkegaard, um filósofo que eu sei de algumas frases, alguns escritos dele, mas eu nunca li um livro dele, mas eu sei da existência desse filósofo, né? E as reflexões dele influenciam a área da filosofia. Bom, esse segundo volume também é muito interessante. Eu vou iniciar aqui com vocês, mas não vou, obviamente, ler as 33 páginas, né? Vamos lá. As boas línguas contam que o desejo no universo começou com um bocejo e um velho buraco negro. O universo era entediante, sem vontade alguma. Mas um bocejo sugou o nada para as entranhas de um buraco negro. O nome desse buraco negro era tempo, e depois de um bocejo, o tempo mudou sua face. Passou a refletir com o cosmo, nascendo 2 olhos enormes em seu rosto. O olho acima era chamado de eternidade. O de baixo, um pouco menor, era chamado de finitude. Ele faz uma brincadeira metafórica aqui com 2 olhos, mas que não estão lateralizados, um sobre o outro, né? E vai nos lembrando o Big Bang e as possibilidades que a ciência trabalha, né? Só que aqui metaforicamente, né? Então é muito instigante essa HQ dele, é muito instigante, realmente. Eu a li já 2 vezes e só posso dizer para vocês que tem toda aquela reflexão que tem no volume 1, do tudo, do nada, só que aqui a finitude, a infinitude, o tempo, o cosmo, a eternidade, o universo e também algo que é similar ao que fosse cotidiano, né? Como, por exemplo, essa cidade aqui, né? As peles mortas do nada eram as únicas coisas vivas que podiam amar, e o amor viveu entre eles por anos, tentando entender sua força, sua sina, sua existência, e ele envelheceu e não compreendeu nada, a não ser como a finitude é bem mais forte com as coisas vivas. Enfim, é um trabalho homérico muito rico, que pode e deve, ou deveria, então, tem a possibilidade de ser usado até em aulas de filosofia, né? Em reflexões filosóficas, fazendo pontes e partes e apartes com relação aos contextos teóricos, né, que possam vir a existir. Então, voltando aqui para a página principal, vocês têm essa possibilidade incrível, gratuita, entre aspas. Eu vou usar o termo gratuito porque fica parecendo assim, bom, se é gratuito, né? Então, tanto faz. Não é porque tudo é pago nessa vida nossa que nós criamos, filosoficamente falando, que tudo deva ser pago também, financeiramente falando, monetariamente falando. Nós estamos todos entrelaçados, nós trabalhamos juntos. Uma coisa é relativa à outra e se influencia, né? Isso rebate na ciência fractal também, né? Isso rebate na nossa existência, né? Conceitos da área da física, ele menciona a física quântica em algum momento, até criticando as pessoas que usam em vão isso, mas eu mesmo na minha tese de doutorado eu utilizei não em vão, eu utilizei livros, eu tenho livros aqui da área da física, explanando, principalmente começando com Fritjof Capra, mais outros também, explicando o processo de mudança de conceitos, né, da física clássica para a física quântica, como isso alterou a maneira de ver a existência da realidade para os físicos, né? E isso reverberou em todo o conhecimento da ciência.
não reverberou muito na educação, e esse é o ponto que eu coloco na minha tese, né? Que em paralelo a isso, a própria educação estagnada também não viu com outros olhos artes e nem quadrinhos, e aí a minha tese ela deslinda, ela destrincha essa importância, essa necessidade. Bom, mas voltando aqui nos conceitos que o Daniel Figueiredo usa, e o que eu estava falando de grátis ou não grátis, né? Essa possibilidade, essa junção e essa influência em que todos têm um com o outro, né? Em que é uma teia essa ciência fractal, se você mexe nela, ela balança toda a área. Toda a área é mexível, ela é uma teia que resulta em reverberações, né? Então, a teoria da borboleta, né? A ciência fractal tem uma teoria conhecida que se uma borboleta bate asas num determinado local, no outro lado do planeta, que não é plano, né? Mas do outro lado do planeta esférico, esse pequeno ventinho que a borboleta fez, ou a ação que ela fez, ela reverbera por toda essa teia até que no outro lado, por exemplo, pode eclodir um pequeno vendaval, um furacão, o que seja. Não necessariamente isso, mas toda essa teia enredada. Tem uma obra de quadrinhos do Peter Cooper, que é O Sistema, que saiu pela editora Abril no final da década de 90 para 2000. Hoje em dia é raríssimo, tomara que quem não tem ache em sebos, mas que traz em forma de quadrinhos sem texto algum, uma história em quadrinhos inteira, que mostra essa influência que todos os seres têm com tudo, para com tudo, desde o maquinista de um trem até uma pessoa que se embebeda e causa um transtorno no metrô, e a corrupção, por exemplo. Toda essa teia acarreta influência no mundo todo, né? Uma vez eu perguntei para o Peter Cooper, num dos eventos, a gente encontrou ele num dos eventos acadêmicos, sobre essa questão se tinha a ver com física mesmo. Ele disse que não, ele não tem essa formação, mas o pai dele tinha. E ele só olhou para mim e disse, pode ser que tenha uma influência do conhecimento, né? Mas assim, ele fez intuitivamente, mas tem muito a ver com essa questão da física. Eu estou me estendendo aqui porque o trabalho do Daniel Figueiredo me fez refletir muita coisa e que eu já tinha como pré-reflexão, né, graças aos meus estudos pretéritos, mas que ele faz com que isso se acenda, né? Isso as HQs dele são chaves de ignição, né? E aí a gente vai refletindo, porque são HQs filosóficas, ou fantástico-filosóficas, principalmente as duas últimas, né? Como vocês viram, que são desenhadas, mas não por isso. É porque elas têm a metaforização de seres ali como se fossem parte do universo ou a criação do universo. E aí os trabalhos dele, eu estava falando gratuito ou não, né? Com essa reverberação toda, acabei fugindo dessa explicação, mas vamos lá. Eu não considero que nada é gratuito. Tudo está sendo pago, mas não monetariamente só. O monetário é fruto dessa consciência ou inconsciência, entre aspas, do ser humano que criou maneiras de fazer essa coesão, essa conexão entre eles, né? As trocas. Só que as trocas pelo financeiro. Aqui tem as trocas pelo trabalho que supostamente é gratuito do Daniel Figueiredo para com todos nós que podemos absorvê-los, né, os trabalhos, sem ter que pagar o monetário. Mas vamos pagar e estamos pagando pela reflexão que é necessária. São fatores interessantíssimos, porque você pode deixar para lá e não ler e simplesmente ficar no cotidiano. Ou você pode comprar, entre aspas, esse tipo de trabalho e fazer essa reflexão acima do padrão que você está acostumado, né? Aí você liga uma outra chave de reflexão, né? Que são também teorias de outros autores, em que a mente humana pode ser que tenha momentos que possa ter um chaveamento holotrópico e não hilotrópico, né? Essa teoria quem usava bastante foi o saudoso professor amigo nosso e também quadrinista e fanzineiro, que deu origem aos Biographic Zines no Brasil, o Elídio dos Santos Neto. Ele usava o Stanislav Grof, né, com os conceitos de hilo e holotropia. Mas é isso que eu quis dizer, eu me estendi demais, porém é um vídeo estendido que eu tinha que fazer. Eu poderia refazê-lo agora, mas eu não vou ter paciência não, porque aí eu tenho que
trabalhar e rever tudo que eu falei para não perder o essencial. Então fica aqui o que ficou em excesso, paciência, né? Mas essa questão, então, do que é gratuito e do que não é, tem, na verdade, todo esse enlace de que nada é gratuito, tudo está sendo pago, entre aspas, ou trocado, mediante a sua possibilidade de usufruir, e quando você usufrui, o pagamento, entre aspas, novamente, é a sua a requisição do seu processamento reflexivo, né? E não é algo simples, embora seja prazeroso, porque os trabalhos do Daniel Figueiredo vêm na esfera e na roupagem artística. E aí nós temos a resolução e a confirmação de que para que servem as artes. Senão as artes não existiriam, né, digamos assim. Elas servem não para transformar apenas aquilo que é complexo, racional e cartesianamente em algo palpável, ou palatável, ou inteligível, ou mais popular, que seja mais popularmente viável para a nossa mente que é leiga, né? Não serve só para isso. Serve, na verdade, como um fator importantíssimo, porque é dessa esfera intuitiva, criativa e artística que nascem esses rompantes e essas metaforizações. O próprio Albert Einstein dizia isso. Como ele foi tido como um retardado na sua infância, porque ele demorou a falar, ele, na fase adulta, dando entrevistas, eu li um dos trechos em que ele narra isso, porque perguntaram como ele chegou à teoria da relatividade, como ele conseguiu chegar a essas teorias, e ele disse, refletindo, que pode ter sido porque a mente dele veio com retardamento na infância para a juventude, e ele passou na fase adulta a fazer a manutenção do que uma criança reflete, com o universo, com a lua, com o cosmos, mas com um pensamento racional adulto, fazendo essa ponte do intuitivo, criativo, artístico, infantil, para com o adulto que consegue fazer uma equação mais amplificada. Em outras palavras, o artístico o intuitivo e o artístico servem para nos ampliar nossa possibilidade de conhecimento. A imaginação é mais importante do que o conhecimento nesse sentido. Ela nos traz a possibilidade de imaginar e aí, a partir dessa imaginação criativa, criarmos conceitos com base depois em entendimentos racionais. E esse é o trabalho também que respinga e que se reflete nas artes das HQs poético, fantástico, filosóficas e, no caso em específico aqui, dessas HQs do Daniel Figueiredo, que eu posso também chamar de fanzines. São zines artísticos, porque são independentes, estão ali como um trabalho dele que ele nos colocou. Eu posso chamar de história em quadrinhos, de álbuns independentes, mas eu quero, na minha concepção aqui, dizer que também são zines artísticos ou álbumzines artísticos de reflexão fantástico-filosófica. Ficou um vídeo longo demais, mas vale a pena. E aí, quem não quiser, quem não tiver conta de me assistir todo, né? Bom, essa informação vai ser para quem chegou no final, mas enfim, a pessoa pode, independente do meu vídeo, já sabendo do que tem, acessar o conteúdo na descrição do vídeo e ler os trabalhos do Daniel Figueiredo. Parabéns a ele por esse trabalho e que continue produzindo essas obras. Parabéns ao Henrique Magalhães também pelo site Marca de Fantasia, que é um site gibiteca e fanzinoteca primordial e essencial. Primordial porque foi uma abertura aqui para o nosso país, né? Algo que chegou a existir na década de 90, o próprio André Diniz chegou a fazer o site Nona Arte, mas foi amplificado aqui com o trabalho do Henrique Magalhães, né? Lembrando que ele foi também o pioneiro na pesquisa dos fanzines no Brasil, isso não deve ser esquecido. E graças a essa mente aberta dele, pudemos chegar a esse manancial de material que temos no site Marca de Fantasia, incluindo as obras aqui dialogadas e refletidas por mim para com vocês do Daniel Figueiredo. Grande abraço a todos e até o próximo Gazine.